Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Vamos para mais um versículo diário, onde eu estou vindo com uma série examinando as Escrituras. Todos os dias vamos vir com um versículo diferente, para você e eu juntos a gente poder meditar nas palavras de Deus. Às vezes na correria do dia a dia, a gente acaba deixando de ler as Sagradas Escrituras, e é uma coisa que nós deveríamos praticar sempre. Então, isso vai me ajudar e vai te ajudar a examinar as Escrituras todos os dias, um versículo diferente, coisa rápida, que assim a gente possa crescer em conhecimento na Palavra de Deus. Hoje quero trazer para vocês um versículo que está em 2 Timóteo, a partir do capítulo 1, do versículo 7. Vou achar aqui rapidinho. Vamos lá. 2 Timóteo 1,7, que diz assim: Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Irmãos, a palavra hoje que quero trazer até vocês é audácia. É você ser audacioso. Por que eu digo isso? Porque às vezes, em nossas orações, nós limitamos o agir de Deus em nossas vidas. Como assim, irmão? Por exemplo, às vezes chegamos em oração e não conseguimos pôr em palavras tudo aquilo que está em nossos corações. Deus sabe de todas as coisas, lógico, mas Ele quer ouvir da sua boca o que você tem a dizer. E às vezes nós nos sentimos muito pequenos demais. E aí chegamos ao ponto de não conseguir falar exatamente aquilo que anseia nosso coração. E às vezes partimos para uma oração que não se trata a realidade daquilo que nós queremos. Acabamos sendo pessoas que vai para a oração, mas não levando realmente aquilo que nós queríamos falar antes a Deus. Como assim, irmão? Não estou entendendo o que você está falando. Bom, eu tive uma vez a oportunidade de comprar um terreno. E eu lembro bem que sempre olhava as revistas de construção e havia uma casa mais linda que a outra. Mas sempre que eu partia em oração eu falava: Senhor, abençoe, meu Deus, que eu possa conseguir fazer a minha casinha, nem que ela tenha 2 cômodos, nem que ela tenha um quarto e banheiro. Para mim já está o suficiente, Senhor. Abençoe-me com isso. E qual foi o resultado? Por mais que eu ganhasse dinheiro, eu consegui fazer uma casa. Deus me abençoou. De 40 metros quadrados. Tinha até mais do que eu tinha pedido. Ela não veio somente com um quarto e banheiro, mas tinha uma salinha e tinha uma cozinha pequenininha. Sabe o que isso significa? É como nós pedimos a Deus. Se eu tivesse chegado em oração e falado: Senhor, me ajuda a ter uma casa assim, uma casa um pouco maior, talvez Deus teria me abençoado com isso. Mas o que faltou na época, eu ter discernimento para pedir, a audácia de chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu quero uma casa, não colocando Deus na parede, não é isso, irmãos, presta atenção. Não é pondo Deus na parede pedindo: eu quero, exijo, não é assim. Mas é você falar exatamente o que você quer falar para Deus. Na Bíblia vai dizer que as nossas petições, as nossas orações, ela tem nome. Então devemos falar, explanar a Deus aquilo tudo que está em nosso coração. Vou dar um exemplo para você, bem prático. Na Bíblia, em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no capítulo Gênesis 18, deixa eu achar Gênesis aqui, peraí, Êxodo, é rapidinho, eu vou ler mais um versículo para vocês, que vai conseguir elucidar bem isso que eu estou querendo explicar para você. Gênesis 18,
a partir do versículo 20. Vai contar a história de Abraão. Abraão ele estava ali do lado de fora da casa dele, estava esperando pacientemente as promessas de Deus. E aí em 18, eu tinha falado 20, mas vou do 16 que eu vou ler inteiro para vocês poderem entender isso que eu estou falando. Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles, para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E, aproximando-se a ele, disse: destruirá o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim? E não poupará os lugares por amor dos 50 justos que neles se encontram? Longe de ti, ou fizeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio? Longe de ti, Senhor, não fará justiça o juiz de toda a terra? E então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a vida de todos por amor deles. Então disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá tudo isso, toda a cidade? E ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. E disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu Deus: não o farei por amor dos 40. Insistiu Abraão: não se ire, ó Senhor. Falarei ainda: se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei se encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Agora, esse que eu quero frisar bem, o 32. Disse ainda Abraão: não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Perdão. Abraão começa esse diálogo com o Senhor, que fala que estava em 3 homens, né, que o Senhor veio para falar com Abraão. Ele veio numa teofania, ou seja, ele é quando a aparição de Deus em forma humana, se materializa em forma humana. E estavam 3 homens ali. Segundo teólogos, vão dizer que ali era a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqueles homens, né, estavam ali com Abraão, e Abraão vê que era Deus e começa a conversar com Deus. E no meio da conversa, no finalzinho da conversa, Deus fala para Abraão: olha, eu vou lá destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado deles tem chegado até mim, e eu vou conferir, se for verdade, vou destruir. E nesse momento, Abraão, ele lembra do seu primo Ló, que está morando lá em Sodoma. Ló, sua esposa e suas 2 filhas. Então Abraão começa ali meio que desesperadamente falar com o Senhor para ver se consegue, né, fazer com que Deus mudasse de ideia, preservando assim a vida do seu primo Ló. Então ele começa com 50, e Deus fala que não vai destruir por 50, aí ele vai baixando, né, 45, 40, 30, 20,
E até que ele fala no 32 ali, falo, mas só esta vez, por amor aos 10. Quer dizer, Abraão colocou limite na sua oração. Ele foi audacioso de falar com Deus e ficar indagando Deus, até que ele fala, né, Senhor, não se ire comigo, que eu sou somente pó e cinza. Mas mesmo temendo a Deus, ele foi audacioso de chegar ao ponto de falar com Deus até esse determinado momento. Mas o que limitou de conseguir o que realmente ele queria foi ele ter falado somente essa vez e não ter falado exatamente o que ele queria. É claro que Deus sabia o que Abraão queria. É tanto que antes de destruir Sodoma e Gomorra, ele envia 2 anjos lá e tira a família de Ló de lá. Assim, do mesmo jeito, Deus sabe o que você precisa, o que você necessita. Mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer saber no seu particular com Ele em oração no seu quarto. Jesus não fala, tranca-se no seu quarto e peça ao seu Pai em secreto, e em secreto teu Pai te recompensará. Ali naquele lugar secreto, em oração, fale tudo que está no seu coração. Né? Às vezes nós limitamos a bênção de Deus em nossas vidas. Seja mais audacioso ao falar com Deus. Né? Tenha respeito, temência a Deus, mas seja audacioso. Fale que os seus problemas têm nome, seus problemas eles têm, né? Quando você for falar a Deus, fale tudo aquilo que realmente está em seu coração. Deus sabe o seu coração, mas Ele quer ouvir de você. Né? Você pega... Tem histórias de pessoas audaciosas na Bíblia. Moisés, quando ele está no Monte Sinai e tem aquela conversa com Deus, e Deus fala para ele, eu vou destruir esse povo idólatra, esse povo que se voltou contra mim, vou destruir eles aqui. E num passo de ousadia, de audácia de Moisés, ele fala, Senhor, o que as outras nações dirão de ti? O que eles vão falar que o Senhor tirou eles do Egito para matar aqui no deserto? Por amor ao teu nome, não faça isso. Se for assim, risque meu nome do teu livro. Olha que audácia de Moisés. E aí Deus, não porque Moisés falou, mas eu acho que naquele momento Deus viu que o ser humano tem jeito. Ele viu que o ser humano tinha jeito. Então, mesmo assim, ele ouve Moisés e naquele momento ele não destrói aquele povo por causa da ousadia de Moisés. Jacó também foi uma pessoa ousada. Lembra da história de Jacó? Que foi ali com um anjo e exigiu sua bênção e se atracou com um anjo ali, né? Mesmo sabendo que poderia perder, ele estava ali, se atracou com o anjo e falou assim, não, por amor, não sai daqui enquanto não conseguir minha bênção. Ele sofreu, ele ficou coxo da perna, mas mesmo assim ele conseguiu o que queria, por causa da sua audácia. Então seja audacioso, procure fazer na sua vida uma vida de oração, mas vá em oração com audácia, não impondo Deus na parede, mas sabendo pedir com todas as letras o que você realmente quer. Então, a palavra de hoje, seja audacioso, fique com Deus, até amanhã com mais um versículo. Espero ter podido explicar tudo certinho para vocês, né? Mas o vídeo já ficou longo, então até amanhã, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus, beijo no coração de todos e até mais um versículo. Seja audacioso.